E o vencedor é... E o vencedor é... E o vencedor é... Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Michael Jackson! Isso é maravilhoso. Obrigado mais uma vez a todos. Eu tô muito feliz. Obrigado, Quincy. E obrigado também a toda a equipe de divulgação, incluindo Freddie Man, os fãs maravilhosos e os DJs. Muito obrigado. A cacofonia em torno de Michael Jackson é fascinante justamente porque, no fundo, não tem nada a ver com o próprio Michael. Espero que ele tenha lucidez para perceber isso e sorte suficiente para arrancar sua vida das garras de um sucesso voraz. Ele não será perdoado tão cedo por ter virado tantas mesas, porque agarrou o grande prêmio com unhas e dentes. E o homem que quebrou a banca em Monte Carlo não chega nem perto de Michael, James Baldwin. Loving Neverland. Produzido por Nandita Raghav e Debolina Ait. Michael Jackson, o rei do pop, que dominou o mundo da música e da dança por décadas e domina até hoje. Desde muito novo, aos 5 anos de idade, ele desenvolveu suas habilidades e seu talento a um nível tão alto que o único rival que ele tinha era ele mesmo. Quebrou recordes mundiais, foi reverenciado e convidado por grandes figuras e tratado no mesmo patamar de líderes poderosos. Ele alcançou um nível gigantesco de sucesso e estrelato. Mas será que a trajetória dele foi tão fácil assim? Quanto mais popular ele ficava, mais agressiva a imprensa se tornava com ele. A aparência, as falas e as atitudes dele eram manipuladas de forma intencional e maliciosa, e distorcidas pela mídia para retratá-lo como uma figura excêntrica e bizarra. Ele foi completamente desumanizado, virando alvo fácil de bullying, humilhação e desrespeito. As manchetes eram cheias de termos pejorativos como aberração, bizarro, maluco, wacko jackal e doente. Com o passar dos anos, principalmente nos anos 80, a aparência de Michael começou a mudar bastante. A pele dele foi ficando cada vez mais clara e o nariz cada vez mais fino. A mídia aproveitou isso para dizer que ele clareava a pele para ficar branco, e transformou isso numa suposta escolha de Michael por não querer ser negro. Mas essa narrativa era comprovadamente falsa e fabricada, já que havia diversos fatores fisiológicos e imunológicos que contribuíram para a mudança na aparência dele. É o seguinte, eu tenho uma doença de pele. Ela destrói a pigmentação da pele. É algo que eu não posso controlar. Mas quando as pessoas inventam histórias dizendo que eu não quero ser quem eu sou, isso me entristece. No programa da Oprah Winfrey, em determinado momento ele chegou a mostrar. Claro que isso não foi gravado. Ele mostrou fora das câmeras. Ele levantou a manga e dava para ver manchas espalhadas pela pele. O vitiligo é uma condição médica que, segundo Michael, o afetava havia mais de 20 anos. Essa doença de pele afeta quase 2% da população mundial e remove toda a pigmentação da pele, deixando-a não apenas pálida, mas quase um branco porcelana. Os sinais do vitiligo começaram a aparecer bem cedo, sabe? Ele até tentou esconder isso de mim, passou um tempo tentando esconder. Depois a gente tentava cobrir com maquiagem para uniformizar o tom da pele dele, até que ficou tão avançado que tomou praticamente todo o corpo dele. A gente sempre estava tentando cobrir e esconder pelo tempo que desse, até que ele precisou falar para Oprah e para o mundo. Escuta aqui, eu não estou tentando ser branco, eu tenho uma doença de pele.
A perda de pigmentação deixa pessoas com vitiligo muito mais vulneráveis ao câncer de pele, exigindo proteção constante contra o sol, além de maquiagem pesada ou bloqueador solar. No começo, eu tentava cobrir as manchas claras para igualar ao tom mais escuro da pele, mas depois ficou tão espalhado que tivemos que igualar ao tom mais claro, porque o corpo inteiro dele estava reagindo. Ele teria que usar maquiagem no corpo inteiro, literalmente assim, em cada centímetro do corpo. Então foi mais fácil fazer a transição para um tom de pele mais claro. Acho que as pessoas não entendem o quanto isso pode ser psicologicamente devastador. Uma coisa dessas pesa, porque você pensa nisso todo dia. Todo dia você acorda e a sua aparência está mudando, a sua pele está perdendo pigmentação. E numa perspectiva racial, você quase sente que está perdendo a sua identidade racial. Os melanócitos são destruídos e isso se chama vitiligo. É uma doença autoimune. E o que acontece é que você tenta uniformizar o tom da pele e muitas pessoas com vitiligo optam por despigmentar a pele toda. Só que quando uma estrela negra famosa faz isso, as pessoas veem como se ela estivesse rejeitando a cultura e a própria raça, mesmo que isso seja um procedimento comum entre quem tem essa doença em grau severo. Mesmo depois de Michael ter falado publicamente sobre a luta contra o vitiligo, as pessoas não acreditaram. Ele precisou morrer para finalmente provar que sofria sim de vitiligo, o que também foi confirmado na autópsia. Também foi comprovado que o médico receitou o creme Benoquin para uniformizar o tom da pele de Michael. Vale lembrar que esse medicamento só funciona em pacientes com vitiligo e não tem efeito em pessoas sem a doença. Isso é um problema pra mim, tá legal? Eu não consigo controlar. E os milhões de pessoas, vamos inverter a situação. E os milhões de pessoas que ficam expostas ao sol para parecerem negras, para parecerem diferentes do que são. Ninguém fala nada disso. A gente tenta controlar, usa maquiagem para uniformizar, porque ficam manchas na pele. Eu tenho que uniformizar a minha pele. Mas sabe qual é a maior questão? Por que isso é tão importante? Para mim, isso não é importante. Eu sou muito fã de arte. Eu adoro Michelangelo. Se eu tivesse a chance de conversar com ele, ou de ler sobre a vida dele, ia querer saber o que inspirou ele a se tornar quem foi, entender a essência do trabalho dele, não com quem ele saiu ontem à noite, ou por que ficou tempo demais no sol. O que isso tem de importante? Então, é isso que importa para mim. A gente achava que eram excentricidades, mas será que isso não foi um estilo particular que evoluiu para esconder uma doença grave? A aparência de Michael mudou tanto que ficou claro que nem todas as mudanças tinham relação com a doença de pele. Muitos pacientes com lúpus também têm vitiligo. Começou na mão dele e a luva surgiu para camuflar. Vários dos meus pacientes têm fibromialgia. Ele pode ter sofrido disso também. É muito comum em pessoas com insônia. Uma das coisas que você diz aos pacientes com lúpus é: não deixe o sol bater na pele. É isso aí. No começo dos anos 80, Michael fraturou o nariz ensaiando para um show e precisou fazer uma rinoplastia. Só que a cirurgia acabou causando graves problemas respiratórios e ele foi obrigado a passar por uma segunda cirurgia no nariz. Em 1984, um acidente com fogos pirotécnicos aconteceu enquanto Michael apresentava Billie Jean com os 4 irmãos num comercial da Pepsi. E Michael sofreu queimaduras de 2º e 3º grau na cabeça. Foi necessária uma cirurgia plástica para reconstruir a aparência dele, e os medicamentos receitados para Michael nesse período levaram a uma dependência de analgésicos a longo prazo. Quando ele queimou o cabelo no comercial da Pepsi, ele começou a usar analgésicos. Aí depois ele caiu do palco, quebrou a perna e ainda fraturou uma vértebra nas costas. E tudo isso causou dores terríveis nele. As queimaduras nunca cicatrizaram direito por causa de uma doença autoimune que ele já tinha, o lúpus. As tentativas de reduzir as cicatrizes não deram certo e Michael foi obrigado a usar perucas pelo resto da vida. O acidente foi tão grave que a lesão no couro cabeludo ficou sensível pelo resto da vida. Mesmo 23 anos depois, Michael ainda sentia dores insuportáveis por causa das cicatrizes. A forma como o público enxerga Michael Jackson foi fortemente influenciada pelas narrativas racistas da mídia. Como era a aparência do Michael Jackson? Que tipo de homem ele era? Por que o nariz dele ficou menor? Por que o cabelo ficou liso?
Por que ele usava roupas tão diferentes? Por que usava máscara? Provavelmente, a mídia respondeu essas perguntas para você do jeito que ela quis. Eles sensacionalizaram um museu que mostrava as mudanças no nariz de Michael, que já eram exageradas por si só. Tem como isso ficar mais absurdo e ridículo? E de onde vinha essa obsessão pela paternidade dos filhos de Michael? Basta olhar para Michael Jackson por um segundo para ver que ele já não parece mais um homem negro. Eu acho que a família Jackson só quer saber disso aqui, ó. Eu acho que é por isso que eles brigam pelas crianças, porque onde as crianças vão, o dinheiro vai junto. Quem é o verdadeiro pai? Pelo menos dos 2 primeiros filhos. Essas crianças não têm ligação biológica com Michael Jackson. Não tem não. E eu continuo divulgando isso, mas os fãs ficam dizendo, não, são filhos dele sim. Não são. Acordem. Crianças mistas podem ter aparências diferentes. Algumas podem ser mais claras, outras mais escuras, ou qualquer coisa ali no meio. Mas olhos azuis? De jeito nenhum. É bem evidente que o filho mais velho de Michael, Prince Michael Jackson, também herdou o mesmo distúrbio de pele, o vitiligo, que o pai tinha. Esse é Michael Jackson. Ele vive para ser estranho. Ele tá em queda livre agora. E a gente vai ficar assistindo de camarote até ver o tombo final. Dá pra sentir facilmente o racismo e o ódio no tom dessas falas. Até onde vai o ódio de alguém para tentar tirar de um homem negro o orgulho de ser pai dos próprios filhos? Rumores absurdos sobre ele dormir numa câmara hiperbárica ou comprar os ossos do homem-elefante e até especulações sobre a sexualidade e a virgindade dele viraram manchete. Enquanto alguns chegaram ao ponto de dizer que Michael, LaToya e Janet eram a mesma pessoa. Até os dias de hoje, fotos de Michael são distorcidas e imagens deformadas do rosto dele são usadas em jogos de terror, vendidas em bolsas e camisetas, transformando ele em alvo de deboche e humilhação. É inegável que a obsessão da mídia tinha a ver com a origem racial de Michael, efeito direto de um racismo sistematizado. O termo racista e pejorativo Wacko Jacko passou a ser usado com frequência pelos tabloides britânicos a partir dos anos 80 para se referir a Michael. A origem do termo Jackal está ligada a Jackal Macaco, nome de um macaco famoso usado em lutas com animais em Londres, no começo dos anos 1820. Posteriormente, Jackal ou Jackal Macaco virou uma gíria londrina para se referir a macacos em geral. E por Michael ser um homem negro, o termo passou a ser associado a ele com mais frequência. E isso não deveria acontecer. Você não deve chamar uma pessoa de animal, nem de Jackal. Eu não sou Jackal, eu sou Jackson. Esse Wacko Jackal veio de onde? De algum tabloide em inglês. Eu tenho coração, tenho sentimentos. Quando fazem isso comigo, dói, eu sinto. Não façam isso. Isso não é gentil. Eu não sou maluco. Mas você é, no mínimo, um pouco excêntrico. O jeito como se veste e como aparece chama a atenção. Sua imagem vai ficando cada vez mais grandiosa, mais exagerada com o passar dos anos. Você não acha que isso atrai os paparazzi? Não, talvez eu goste de viver assim, goste de me vestir assim. Eu não quero paparazzi, de verdade. Mas se vierem, sejam gentis, escrevam coisas gentis, as coisas certas. Eu vivo assim desde que eu me entendo por gente. Não a imprensa séria, mas os tabloides, os paparazzi, esse tipo de gente. Eu passei a vida fugindo disso, me escondendo, tentando escapar. Não vai por ali, eles estão lá. Aí a gente ia por outro caminho, fingia que ia para um lado e ia para o outro. Aí eu disse, peraí, chega! Essa pessoa tem direito à privacidade. Vocês não podem entrar aí. Anos de bullying e desumanização levaram Michael a odiar a própria aparência. Em 2001, nas gravações do clipe de You Rock My World, queriam escurecer a pele dele e mexer mais um pouco no nariz. Pouco depois de ouvir isso, Michael se trancou no banheiro e começou a quebrar tudo. Quando Frank Cassio entrou, Michael estava sentado no chão, cortando o próprio cabelo. Então o cabelo dele ficou metade curto, metade comprido. Ele segurava a cabeça com as mãos e, chorando, ele disse: "Dá pra acreditar?
Eles acham que eu sou feio, querem mudar o meu nariz. O que tem de errado comigo? Eu não digo como eles devem ser. Eles acham que eu sou um monstro, um monstro, um monstro. Eles destruíram a autoestima dele e o fizeram acreditar que era uma criatura monstruosa. Por outro lado, o tratamento monstruoso da mídia contra Michael continuou e depois piorou ainda mais. Eu quero deixar uma coisa clara. Se as pessoas ouvem uma mentira por tempo suficiente, elas passam a acreditar e mentiram sobre mim. Eu sou um homem negro americano, tenho orgulho disso e me sinto honrado por isso. Esse boato de que eu clareio a pele é só um boato. Eu não clareio a minha pele. Já disseram que eu queria uma criança branca para me interpretar quando eu era pequeno. Isso também é mentira. Também inventaram que eu não queria participar da posse do presidente Clinton. Eu não sou gay. Aqui diz, não julgue uma pessoa sem conhecê-la de verdade. E isso é verdade. Eu fiz uma lista. Quando eu fico muito irritado, escrevo tudo o que quero dizer, tudo o que quero esclarecer, porque eu cansei das mentiras, cansei dessas situações em que inventam coisas sobre mim. Eu tô farto disso. Os paparazzis são conhecidos por ignorarem todos os limites físicos e éticos na obsessão por registrar os momentos mais íntimos das celebridades. Em 1997, eles foram em grande parte responsáveis pelo acidente que matou uma grande amiga de Michael Jackson, a princesa Diana. Lembrem de uma coisa, só porque saiu num jornal não quer dizer que é verdade. As pessoas escrevem coisas negativas porque acham que isso vende. Notícia boa não vende pra eles. Por que eu ia querer uma criança branca para me interpretar? Eu sou um homem negro americano, tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho da minha raça, eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho dignidade. E por favor, não leiam esses tabloides. Apesar do que a imprensa fala das celebridades e de mim, eu sigo em frente, não dou atenção para isso, porque é lixo, fofoca de tabloide, isso não tem importância para mim. A obsessão da mídia por Michael Jackson claramente não tinha nada a ver com o talento dele como artista. A mídia estava empenhada em transformar a vida e até a existência dele numa caricatura. Michael não conseguia controlar isso e reagiu mandando um recado para a mídia nas músicas Leave Me Alone e Why You Wanna Trip On Me. Ele respondia à negatividade propagada pela mídia e pela imprensa sensacionalista através das letras das suas músicas. Com o passar dos anos, as músicas dele ficaram cada vez mais diretas contra os tabloides. Isso fica muito claro em músicas como Tabloid Junkie, Privacy, Threatened, Is It Scary e em muitas outras em que Michael mostra como a mídia invadiu sua privacidade por anos e transformou a sua imagem e a sua vida em uma caricatura monstruosa. Existem outras questões envolvendo Michael Jackson e o tom da pele dele. Uma delas era algo que o próprio Michael dizia com frequência, que a América branca nunca o perdoou por quebrar recordes e se tornar mais famoso do que os ídolos deles, em sua maioria, artistas brancos. Ele superou Elvis Presley, os Beatles e muitos outros intocáveis. No momento em que isso aconteceu, algumas pessoas não só passaram a torcer pela queda dele, como também trabalharam incansavelmente para isso acontecer, como se o fato de um jovem negro conquistar o mundo fosse algo errado ou anormal, e ele precisasse ser colocado de volta em seu lugar. Infelizmente, isso não parou nos tabloides. Hoje, no Hard Copy.
Novas acusações bombásticas contra Michael Jackson. Diane Dimond revela com exclusividade os detalhes das acusações de abuso infantil. Os documentos oficiais que eu vi trazem um relato muito detalhado do que esse garoto de 13 anos diz ter acontecido com ele. O caso, no entanto, terminou em um acordo extrajudicial que muitos veículos da mídia chamaram de dinheiro do silêncio. Só mais tarde veio à tona que o pai do garoto tinha interesses escondidos contra Michael. Michael Jackson conheceu Jordan Chandler em 1992, depois que o carro do cantor quebrou, e ele foi até uma locadora de carros próxima que pertencia ao padrasto do menino, David Schwartz. A partir daí nasceu uma amizade e uma relação muito próxima entre o astro e a família. Havia rumores de que Michael pensava em construir uma vida com a mãe, June Chandler, e adotar Jordan e a irmã dele, Lily. Michael costumava encher os dois de presentes. Ele deu a June uma pulseira caríssima, do tipo prisioneira do amor, que vinha com uma chave. Essa joia rara e preciosa simboliza um compromisso profundo, como se quem a presenteia detivesse a chave do coração de quem a carrega. Na verdade, June era a única mulher que acompanhava Michael para todo o lugar. Nenhuma outra mulher do círculo dele fazia isso tão abertamente. Exceto suas futuras esposas, Lisa Marie Presley e Debbie Rowe. Ela foi a primeira mulher a ficar com Michael nas suítes de hotel e acompanhá-lo em viagens pelo mundo, inclusive em eventos oficiais. Ele chegou até mesmo a apresentá-la à realeza, levando June e as crianças para uma festa do príncipe Albert, de Mônaco. Durante um bom tempo, Michael ficou na casa de June Chandler e chegava todo dia a tempo do jantar da família, e até ajudava Jordan a fazer a lição de casa. Se aquela era a família que ele queria formar, era natural que ele tratasse Jordan como filho e Lily como filha. Mas a proximidade cada vez maior de Michael com a família não agradou Evan Chandler, pai biológico de Jordan. Ele estava separado da mãe de Jordan há 7 anos. Segundo June, Evan mal passava tempo com o filho. Ele vivia ocupado escrevendo roteiros e tinha um comportamento abusivo e arrogante. Ele era ausente da vida da família até Michael começar a passar mais tempo com eles. No momento em que soube da aproximação entre o filho, a ex-mulher e Michael, ele reapareceu na vida deles. E viu naquilo uma oportunidade para fazer várias exigências. Ele pediu que Michael ampliasse a casa dele, ajudasse na carreira como roteirista e se tornasse sócio da produtora de filmes dele. Mas Michael recusou tudo. Foi aí que Evan passou, de repente, a suspeitar que o filho estava sendo abusado pelo astro. Mesmo com a pressão de Evan, Jordan se recusou a ligar para o pai no Dia dos Pais. Como o filho continuava ignorando suas ligações, Evan deixou ameaças na secretária eletrônica de June. Evan culpou Michael pelo fato de Jordan não querer falar com ele, como se as ameaças, os acessos de raiva e as perguntas sexuais estranhas de Evan já não fossem suficientes para afastar uma criança. O padrasto de Jordan Chandler, David Schwartz, gravou 3 ligações com Evan Chandler. Essas ligações revelam o ódio dele contra Michael. Esse cara vai ser humilhado num nível que ele nem imagina. Ele não faz ideia do que vai acontecer com ele. Vai ser pior do que o pior pesadelo dele. Ele não vai vender mais nenhum disco. Se eu levar isso adiante, eu vou ganhar muito. Eu vou conseguir tudo que eu quero. E eles vão ser destruídos para sempre. O que ficava claro nas gravações, ao invés de uma preocupação legítima com o filho, era o ego ferido e o ciúme de Evan. Pra ser sincero, Dave, pra mim seria muito mais fácil e muito mais satisfatório ver todo mundo sendo destruído aí. Do jeito que eles me destruíram, seria muito mais fácil. Agora, a única coisa que eu tô pensando é num objetivo só: chamar a atenção deles. Depois, Evan passa a reclamar que Michael parou de ligar para ele. Ele não tinha motivo pra parar de me ligar. Podia ter me ligado. E por que você acha que ele não é legal? Por quê? Porque ele destruiu a família, cara. É por isso.
Evan também revelou a David Schwartz o plano de extorsão que estava armando. Tem uma galera envolvida, cara. Eles estão só esperando a minha ligação. Eu paguei pra eles fazerem isso. E eles estão fazendo o trabalho deles. Tudo tá indo de acordo com o plano, que não é só meu nome, hein? Tem mais gente envolvida. Esse advogado que eu arrumei, entrevistei um monte. E eu escolhi o pior filho da puta que eu encontrei. A única coisa que ele quer é jogar isso aí na mídia o mais rápido possível. Fazer o maior escândalo possível e humilhar o máximo de gente que der. Ele é baixo, muito inteligente e ele é louco por publicidade. A partir da hora que eu fizer essa ligação, esse cara vai acabar com todo mundo de qualquer jeito sujo e baixo que ele encontrar, da forma mais cruel possível. E eu dei carta branca pra ele fazer isso. Vai ser um massacre se eu não conseguir o que eu quero. Esse advogado era Barry Rothman, contratado por Evan para colocar o plano em prática. Era o mesmo advogado que, em 1992, representou uma cliente numa disputa de guarda. Ela acusava o ex-companheiro de molestar o filho dos dois, o que ele negava. Quando foi demitido pela mulher, Rothman passou a representar a empresa do homem sem avisar a ex-cliente. Por isso, Rothman foi punido pela Ordem dos Advogados do Estado. Evan ameaçou colocar o plano em prática se Michael, June e Jordan não aparecessem na reunião do dia 9 de julho. Eu vou fazer eles sofrerem, Dave. Foi isso que a June fez comigo. Ela me torturou. David Schwartz e June Chandler entregaram essas fitas a Anthony Pelicano, um investigador particular que trabalhava para o advogado de Michael. Sem a presença de Michael, Pelicano fez perguntas muito específicas ao menino, sobre ter sido abusado ou tocado de alguma forma inapropriada pelo cantor. O menino negou repetidas vezes qualquer abuso e disse que o pai só queria dinheiro. Mais tarde, Evan conseguiu a guarda de Jordan por apenas uma semana, mas se recusou a devolvê-lo a June. Foi nesse momento que Jordan teria sido induzido a acusar Michael. Agora, Jordan afirma ter sido abusado por Michael Jackson, mas o que Evan faz? Em vez de procurar as autoridades, ele entra em contato com Michael exigindo $20 milhões para não levar o caso à polícia nem tornar as acusações públicas. Michael, no entanto, recusou a exigência. Fica claro que Michael teve muitas oportunidades de pagar a família Chandler e impedir que eles fossem às autoridades se realmente quisesse. No entanto, ele se recusou a fazer isso. É razoável pensar que alguém culpado de um crime não perderia a oportunidade de pagar suas supostas vítimas imediatamente, para evitar que as acusações viessem à tona. Após a intervenção de June, a justiça ordenou que Evan Chandler devolvesse o menino à mãe. Como resposta à decisão judicial e frustrado pela recusa de Michael em pagá-lo, Evan decidiu tornar as acusações públicas. Michael foi visto com os olhos cheios de lágrimas ao desabar durante os ensaios para a próxima turnê, assim que foi informado dessas acusações. Tá, eu só vou ficar olhando daqui. Muitas declarações repugnantes têm sido feitas recentemente sobre alegações de conduta imprópria da minha parte. Essas declarações sobre mim são totalmente falsas, como eu tenho afirmado desde o começo. Eu espero que esse pesadelo horrível, ao qual eu fui submetido termine o mais rápido possível. No início dessa semana, eu fui forçado a me submeter a um exame desumano e humilhante realizado pelo Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara e pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Eles cumpriram um mandado de busca contra mim que permitia que eles vissem e fotografassem o meu corpo, incluindo o meu pênis, as minhas nádegas, a parte inferior do meu tronco, as minhas coxas e qualquer outra área que eles quisessem. Segundo a maquiadora de Michael, Karen Fay, ele recebeu os examinadores de forma respeitosa, sentou com eles, dividiu uma refeição e, quando foram embora, desabou em lágrimas. Foi a experiência mais humilhante da minha vida. Ninguém deveria passar por isso.
Segundo Geraldo Rivera, o vídeo da revista íntima de Michael foi compartilhado pela delegacia como se fosse um filme, e ainda mostravam as imagens para pessoas de fora, inclusive para o próprio Geraldo. E mesmo depois de passar por toda a humilhação dessa revista, os envolvidos ainda não estavam satisfeitos e queriam tirar mais fotos. Foi um pesadelo horrível. Mas se é isso que eu preciso enfrentar para provar a minha inocência, a minha total inocência, então que assim seja. 5 mandados de busca foram expedidos para revistar as propriedades de Michael. As buscas intensas não encontraram nenhuma prova incriminadora. As autoridades entrevistaram entre 40 e 60 crianças e seus pais, que já haviam passado tempo com Michael ou visitado o rancho Neverland. Todos defenderam o cantor, e ninguém confirmou a versão de Jordan. Mais tarde, o advogado de Evan, Barry Rothman, deixou o caso após Michael abrir uma ação por extorsão contra ele e Evan Chandler. Os Chandler contrataram outra advogada, Gloria Allred, mas dias depois a demitiram e a substituíram pelo advogado civil Larry Feldman. Isso porque ela queria priorizar a ação criminal. Segundo Ray Chandler, irmão de Evan, a família queria direcionar o caso para um acordo muito lucrativo e não para uma acusação formal e um julgamento criminal. Mais tarde, Evan e David Schwartz brigaram pelo dinheiro do acordo, que nem tinham recebido ainda. Schwartz exigia $4 milhões, enquanto os Chandler não queriam incluí-lo na denúncia de Jordan. No calor da discussão, Evan se levantou e deu um tapa na cara de Dave. Alguns advogados tiveram que separar os dois. Depois disso, os Chandler entraram com uma ação civil de $30 milhões contra Michael, acusando-o de abuso sexual, sedução, má conduta intencional, danos emocionais, fraude e negligência. O processo civil terminou em acordo extrajudicial, o que foi divulgado pela mídia e pelos tabloides como dinheiro do silêncio. O acordo foi fechado meses depois que as acusações já eram públicas, portanto, não poderia ser literalmente chamado de dinheiro do silêncio. Por que um inocente faria um acordo? A mídia certamente apresentou a sua versão da história, mas não as circunstâncias complexas que levaram ao acordo civil. Vale lembrar que Evan Chandler entrou com uma ação civil em vez de registrar uma queixa na polícia. Normalmente, processos cíveis só são abertos depois que o processo criminal termina e a justiça é feita. O natural seria esperar que os pais de uma criança abusada buscassem justiça em primeiro lugar, e não dinheiro. Mas esse não foi o caso dos Chandler. Para conseguir o acordo, os Chandler usaram o sistema judicial da Califórnia de forma estratégica. Eles se aproveitaram da lei da Califórnia, que permitia que o processo civil viesse antes do criminal. Existem muitos precedentes em que o processo civil foi suspenso para que o criminal ocorresse primeiro, garantindo o direito do réu a um julgamento justo e evitando que esse direito fosse violado. No entanto, no caso de Michael, todas as tentativas da defesa de suspender o processo civil foram negadas pelo juiz. A assistente de Barry Rothman, que representava os Chandler, revelou detalhes do que acontecia a portas fechadas entre o advogado e a família. E ele ficava a portas fechadas com o meu chefe, o George Chandler ficava. Eu abri a porta um dia quando eu estava indo embora e o George estava lá no fundo. Ele pareceu assustado. Ninguém no escritório sabia que ele estava lá. A June nunca concordou com as acusações, mas depois que o caso veio à tona, todos passaram a se reunir com a advogada a portas fechadas. David Schwartz, June Chandler, Evan Chandler e o advogado, meu chefe. Eu ouvi o Evan nervoso, dizendo: "A minha cabeça tá a prêmio, eu tô correndo risco de ser preso." Lá no escritório, o único assunto deles era dinheiro. Cadê o dinheiro? Quanto vai ser? Eles enviavam pedidos judiciais de descoberta e era tudo só para tentar achar o dinheiro dele. Eles vão ser destruídos para sempre. A June vai perder o George. Ela nunca mais vai ter o direito de ver o filho. A carreira do Michael vai acabar. Isso ajuda o George? Eu não tô nem aí pra isso, não. Isso parece a fala de um pai preocupado com o filho?
ou de alguém tentando se vingar por orgulho ferido. Evan Chandler e o advogado Larry Feldman fizeram de tudo para impedir que o processo criminal acontecesse antes do cível. Enquanto a defesa de Michael lutava para que o processo criminal viesse primeiro, para que ele pudesse então limpar o seu nome num julgamento criminal e provar sua inocência. Mas as petições da defesa para que o processo criminal avançasse foram negadas pelo juiz 4 vezes. E no fim, o processo cível foi autorizado a seguir antes do criminal. Michael Jackson e seus advogados foram forçados a fazer um acordo por conta da violação de seus direitos constitucionais. Pergunte a si mesmo, por que um homem culpado assumiria um risco tão grande que poderia levá-lo à prisão, ao invés de pagar suas supostas vítimas, tendo tido a chance de fazer isso muito antes? E por que um pai buscaria primeiro uma indenização do suposto abusador do filho, em vez de buscar garantir que ele fosse preso em primeiro lugar? Vale lembrar, só um julgamento criminal pode levar o suposto criminoso à prisão. Um processo cível só resulta em indenização. Enquanto Michael, o acusado, fez de tudo para que houvesse um processo criminal, o acusador, Evan Chandler, fez de tudo para priorizar o processo cível. Enquanto a maior parte dos veículos midiáticos questionava por que um inocente faria um acordo, quase ninguém questionou por que os pais da suposta vítima escolheram a via cível, ao invés de tentar colocar o suposto agressor na prisão por traumatizar o filho. Pensa bem, se o Michael tivesse abusado do seu filho, você ia pedir dinheiro? Ia? Não, você não ia pedir dinheiro. Se ele tivesse abusado do seu filho, dinheiro não ia importar. O que você faria? A primeira coisa seria partir para cima dele e depois chamar a polícia. E você acha mesmo que um pai ficaria contente com dinheiro? Isso faria tudo ficar bem? Isso não faz o menor sentido. Se fosse com meu filho, foi mal. Eu não quero saber se você vai me dar $1 bilhão. Eu quero te ver na cadeia pelo resto da sua vida, ou morto, por fazer isso com meu filho ou minha filha. Isso é loucura. Esse cara só queria dinheiro, era isso que ele queria. O caso terminou publicamente em um acordo pago pela seguradora de Michael, que interviu cumprindo suas obrigações contratuais. Então, como isso pode ser chamado de dinheiro do silêncio se o acordo era de conhecimento público? Michael fez tudo o que pôde para buscar justiça. Como isso pode ser silenciar vítimas se foi feito dentro da lei? Na verdade, eram os Chandler que queriam ser silenciados por Michael. É importante ressaltar que foi a família Chandler que exigiu um acordo desde o começo, e não foi Michael Jackson quem buscou ou ofereceu esse acordo. E também vale ressaltar que o caso cível foi encerrado por negligência e não por abuso infantil. O acordo desse caso não representa de forma alguma uma admissão de culpa por parte de Michael Jackson. O acordo não impedia os Chandler de testemunhar contra Michael num tribunal criminal. Mas depois que receberam o dinheiro, eles se recusaram a cooperar com as autoridades, porque nunca tiveram interesse num processo criminal. O único foco deles, desde o começo, era dinheiro. O caso criminal ainda foi analisado pela justiça, e 2 grandes júris convocados pelo promotor Tom Snedden não encontraram nenhuma prova, nem para indiciá-lo. Além disso, em 1994, aos 14 anos, Jordan pediu emancipação dos pais e ficou mais de uma década sem falar com eles. E quando a promotoria tentou intimar Jordan para depor, ele ameaçou recorrer judicialmente contra qualquer tentativa. Anos depois, em 2005, Jordan conseguiu uma ordem de restrição contra o próprio pai, após Evan agredi-lo na cabeça por trás, com um peso de mais de 5 quilos, além de atacar o filho com spray de pimenta nos olhos e tentar enforcá-lo. Um juiz considerou que o objeto poderia ter causado ferimentos graves ou até a morte. Mais tarde, Evan processou o próprio filho para tentar ter acesso ao dinheiro do acordo, que estava num fundo em nome de Jordan. E isso não parou por aí. Houve uma interminável série de disputas judiciais entre eles, com processos de todos os lados. Evan Chandler voltou a processar Michael para cobrir uma dívida de $68 mil, que ele devia à ex-mulher June por pensão alimentícia.
Depois, Evan processou David Schwartz e June Chandler por invasão de privacidade. Schwartz respondeu com um processo contra Evan. Lisa Marie Presley também acabou envolvida nas disputas com Evan. Evan nem poupou o próprio filho e o processou para tentar pegar o dinheiro do acordo. Fica bem claro que a família Chandler era bastante disfuncional, com todos os adultos obcecados por dinheiro. Em 2019, uma testemunha-chave apareceu pela primeira vez no documentário Square One, de Danny Wu, revelando sua experiência com Jordan. Um rapaz chegou em mim e disse que tinha gostado da minha camiseta. Depois eu descobri que esse rapaz era o Jordan Chandler. Ele fazia as próprias músicas e dizia que era um pop R&B no estilo do Michael Jackson. Eu lembro disso porque ele falava isso o tempo todo, assim, em alto e bom som. Ele usava um chapéu fedora. Quando eu penso nas pessoas com quem ele andava na época, elas eram todas fãs de Michael Jackson. Me contaram que numa festa, o Jordan colocou só músicas do Michael. Fez as danças dele, fez todos os passos, assim. E que o apartamento dele era quase um santuário pro Michael, cheio de relíquias, itens, assim, de colecionador. E aí, logo depois que o documentário do Martin Bashir foi ao ar, a gente teve uma reunião no curso e começou uma discussão sobre o Michael ser ou não um abusador. Tinha gente ali chamando ele de maluco, de todo tipo de coisa. E no meio dessa conversa, o próprio Jordan entrou no assunto e disse que também acreditava que o Michael não era capaz das coisas que ele era acusado. E ele falou isso por conta própria, ninguém pediu, ninguém induziu. E ao longo do semestre, teve várias situações em que ele voltou a confirmar e a concordar com o que eu dizia em defesa do Michael. Foi chocante ver ele falar isso. Isso só reforçou minha convicção de que o Michael era inocente. E pelo que o Jordan falava da vida em casa, sem nem tocar no nome do Michael. Isso também reforçou a minha impressão de que ele era vítima da ganância dos próprios pais e que foi forçado a dizer certas coisas. O pai de um menino envolvido num caso muito divulgado no começo dos anos 90, que você provavelmente lembra, que acusou Michael Jackson, esse pai foi encontrado morto em Nova Jersey. O fim de Evan foi trágico. Ele foi encontrado morto no seu apartamento após atirar contra si mesmo. O suicídio aconteceu 4 meses após a morte de Michael. Muita gente em Beverly Hills via Evan Chandler como um homem oportunista e explorador. Infelizmente, Michael percebeu tarde demais, quando Evan já tinha colocado seu esquema de extorsão em prática.